Meu irmão morreu há 8 anos. Não foi uma daquelas mortes confusas, cheias de versões. Não foi alguém que simplesmente desapareceu. Eu vi o corpo. Assinei os documentos. Ajudei a escolher o terno do enterro. Vi o caixão descer enquanto minha mãe gritava um choro que não parecia humano. E naquele dia, uma parte de mim foi enterrada junto com ele. O nome dele era Daniel. Daniel era mais do que meu irmão mais velho. Ele era meu porto seguro, minha referência, a pessoa que sempre parecia saber o que fazer quando tudo desmoronava. Desde pequenos, era ele quem me buscava na escola, quem me defendia quando alguém tentava me diminuir, quem dizia que o mundo podia ser cruel, mas que a gente não precisava ser. Quando ele morreu, eu não perdi só um irmão. Perdi a sensação de chão. Durante muito tempo, eu vivi no automático. Acordava, trabalhava, voltava para casa, dormia. Não porque queria, mas porque o corpo continuava funcionando mesmo quando a alma estava cansada demais para sentir. O tempo passou. O luto mudou de forma. A dor ficou mais silenciosa. Eu nunca esqueci o Daniel. Mas aprendi a colocar a ausência dele em uma gaveta que eu só abria de vez em quando. Era a única forma de sobreviver. Até o dia em que eu o vi novamente. Não em sonho, não em lembrança, não em foto antiga. Eu vi ele, em carne e osso, e isso aconteceu no lugar mais improvável possível. Tudo começou com uma viagem que não tinha nenhuma intenção emocional. Era só uma pausa. Depois de anos cuidando de todo mundo, resolvi aceitar o convite de uma amiga para uma viagem ao litoral. Nada sofisticado, nada planejado demais. Apenas alguns dias longe da rotina, longe das memórias que insistiam em me seguir. Eu precisava respirar. O segundo dia da viagem estava quente, ensolarado, aquele tipo de dia em que as pessoas parecem mais leves. Eu caminhava pela orla distraída, observando famílias, casais, crianças correndo. Foi quando senti algo estranho. Não foi um pensamento. Foi físico. Meu corpo travou. Meu coração começou a bater mais rápido, como se tivesse reconhecido um perigo ou um milagre, antes da minha mente entender o que estava acontecendo. Eu olhei para a frente e vi um homem caminhando alguns metros à minha frente. A postura, o jeito de andar, o modo como ele inclinava levemente a cabeça, exatamente como fazia quando estava pensativo. Meu estômago revirou. Eu parei de andar. E naquele instante, eu soube. Aquilo não era coincidência. Ele virou o rosto de lado, como se fosse falar com alguém ao lado dele. E foi aí que eu vi o perfil completo. Meu mundo parou. Era o Daniel. Não parecido, não semelhante. Era ele. O mesmo rosto. A mesma barba. A mesma cicatriz discreta perto da sobrancelha esquerda. Aquela que ele ganhou quando caiu de bicicleta aos 15 anos. Minhas mãos começaram a tremer. Eu pensei que fosse desmaiar. Meu primeiro impulso foi correr. Meu segundo foi gritar. Meu terceiro foi duvidar de mim mesma. Você está cansada, eu pensei. É o sol, é a saudade, é o luto pregando peça. Mas então ele riu. E o som da risada dele atravessou meu peito como uma faca. Era a risada do Daniel. Aquela que eu não ouvia há 8 anos. Eu não tive coragem de chamar o nome dele naquele momento. Eu apenas comecei a segui-lo. Cada passo que eu dava parecia uma traição à realidade. Porque seguir alguém que deveria estar morto era admitir que tudo o que eu acreditava podia estar errado. Ele caminhava tranquilo, como alguém que não carrega fantasmas. Parou em uma barraca, conversou com um vendedor, pegou uma bebida, tudo normal, tudo real. E então eu vi algo que fez minhas pernas fraquejarem ainda mais. Ele não estava sozinho. Uma mulher caminhava ao lado dele, segurava sua mão com intimidade, ria de algo que ele dizia. E logo atrás, 2 crianças corriam na areia, chamando por ele. "Pai!" gritou uma delas. Eu levei a mão à boca. Meu irmão tinha filhos? Meu irmão, que eu enterrei,
tinha uma família inteira vivendo ali, como se o passado nunca tivesse existido. O mundo começou a girar. Eu pensei na nossa mãe. Pensei em todas as noites em que ela chorou escondida. Pensei em mim mesma, tentando aceitar uma perda que talvez nunca tivesse acontecido. Naquele momento, eu entendi uma coisa terrível. Se aquele homem era mesmo o Daniel, então alguém tinha mentido, e mentido muito bem. Não. Eu passei o resto do dia em estado de choque. Não consegui me aproximar. Não consegui falar com ninguém sobre aquilo. Como explicar algo assim sem parecer louca? À noite, tentei dormir, mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto dele, vivo, presente, diferente do corpo sem vida que eu tinha guardado na memória. No dia seguinte, voltei ao mesmo lugar, e lá estava ele de novo. Dessa vez, sentado em um quiosque, ajudando uma das crianças a montar um castelo de areia. A mulher observava de longe, com um sorriso tranquilo, como alguém que confia totalmente no homem ao seu lado. Eu fiquei escondida atrás de um poste, me sentindo ridícula, mas incapaz de ir embora. Foi quando algo dentro de mim mudou. Eu não queria respostas ainda. Eu queria certeza. Então comecei a observar. Passei dias ali, no mesmo horário, sempre de longe, sempre com o coração disparado. Eu notei detalhes que só alguém da família notaria. Gestos pequenos, manias antigas. Era ele. Não havia mais dúvidas. Meu irmão não morreu. Ou, pelo menos, não da forma que todos nós acreditamos. Na quinta noite, eu não aguentei mais. Eu precisava encará-lo. Esperei ele se afastar da mulher e das crianças, caminhando sozinho pela orla, como fazia todos os dias ao entardecer. Meu corpo tremia enquanto eu me aproximava. A cada passo, eu sentia medo. Medo de estar errada. Medo de estar certa. Quando fiquei a poucos metros, chamei, com a voz quase falhando. Daniel. Ele parou. Demorou alguns segundos antes de virar. E quando nossos olhos se encontraram, o mundo acabou pela segunda vez. O sorriso dele desapareceu. O rosto empalideceu. E é pela primeira vez desde que eu o vi ali, ele parecia apavorado. Você... Ele murmurou, engolindo seco. Isso não pode estar acontecendo. Eu senti as lágrimas escorrerem sem controle. Não pode mesmo, eu respondi. Porque eu enterrei você. Ele olhou em volta, nervoso, como alguém que teme ser visto. Depois, com a voz baixa, quase implorando, disse: Você não devia estar aqui. E naquele instante, eu entendi. Ele não estava feliz em me ver. Ele estava com medo. Quando Daniel disse que eu não devia estar ali, eu senti algo se quebrar dentro de mim. Não era raiva ainda. Era incredulidade. Como assim eu não devia estar aqui? Perguntei, com a voz trêmula. Você morreu. O que eu tô vendo é impossível. Ele passou a mão pelo rosto, como fazia quando estava nervoso. Olhou novamente ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção. Depois respirou fundo. Eu sabia que isso podia acontecer um dia, murmurou. Mas não assim. Acontecer o quê? Eu insisti. Você fingir a própria morte? Fazer a nossa mãe acreditar que perdeu um filho? Ele fechou os olhos por alguns segundos. Não foi fingimento, disse, baixo. Foi sobrevivência. Aquela palavra caiu entre nós como um peso. Sobrevivência. Você acha que isso justifica 8 anos de silêncio? Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Você sabe o que a gente passou? Ele abriu a boca para responder, mas parou. Engoliu seco. Pela primeira vez desde que o vi ali, os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu sei, disse. E não existe um dia em que eu não pense nisso. Sentamos em um banco afastado da orla. O vento batia forte, trazendo o cheiro do mar. Era irônico.
O mar tinha sido o cenário da morte dele, e agora era o palco da verdade. Daniel demorou a falar, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. O acidente de barco aconteceu. Começou. Mas não da forma que vocês souberam. Meu coração apertou. O que quer dizer com isso? Naquela época, eu estava envolvido em algo muito maior do que eu podia controlar. Coisas erradas. Pessoas perigosas. Eu senti um frio subir pela espinha. Que tipo de coisas? Ele hesitou. Dívidas. Pessoas que não aceitam não como resposta. Eu achei que podia sair sozinho, mas me enganei. Ele explicou que, no dia do acidente, o barco realmente naufragou. Houve vítimas. Houve corpos. Houve confusão. E naquele caos, ele viu uma saída. Alguém morreu no meu lugar? Perguntei, com a voz quase sumindo. Não. Ele respondeu rápido. Mas houve um corpo que nunca foi identificado corretamente. Eu estava machucado, inconsciente. Quando acordei, percebi que, se continuasse existindo oficialmente, colocaria vocês em risco. Eu senti um nó na garganta. Então você decidiu morrer. Eu decidi desaparecer. Ele contou que foi ajudado por pessoas que deviam favores, que saiu do país, mudou de nome, recomeçou do zero. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais chegaria perto de vocês, disse. Porque quem me procurava não era o tipo de gente que ameaça. Eles eliminam. Meu corpo tremia. Eu queria gritar, queria bater nele, queria abraçá-lo. E a mamãe? Perguntei, chorando. Você sabe que ela nunca se recuperou totalmente? Ele baixou a cabeça. Eu sei. Essa é a parte que me destrói todos os dias. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu observava aquele homem que era meu irmão e, ao mesmo tempo, um estranho. Ele tinha uma nova vida, uma nova família, um novo nome. Eles sabem? Perguntei, apontando discretamente para a mulher e as crianças ao longe. Não tudo, respondeu. Eles sabem que eu tive um passado complicado, mas não sabem que morri. E você consegue dormir com isso? Ele sorriu triste. Nem sempre. Foi quando algo dentro de mim mudou de novo. Não era mais só sobre mim. Era sobre escolhas. Daniel, eu disse. Você sabe que, se eu quiser, posso acabar com essa vida que você construiu. Ele me olhou assustado. Eu sei. E não vou te pedir que guarde segredo. Eu não tenho esse direito. Aquilo me desarmou. Então por que você está me contando tudo isso? Porque você me encontrou. E porque eu confio em você mais do que em qualquer pessoa nesse mundo. Eu me levantei, sentindo o peso de tudo aquilo. Eu preciso pensar, falei. Isso é grande demais. Eu entendo, ele respondeu. Só, por favor, não fale com nossa mãe. Não ainda. Aquilo doeu. Você não pode me pedir isso. Eu sei, mas se ela souber, tudo pode vir à tona. E aí ninguém aqui vai estar seguro. Olhei novamente para as crianças, para a mulher, para aquela vida inteira construída sobre silêncio. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei pensando em tudo que vivi nesses 8 anos, no luto, na dor, na reconstrução. E também pensei em Daniel, não no homem que estava ali agora, mas no irmão que me ensinou a andar de bicicleta, que me defendia, que me dizia para nunca aceitar menos do que merecia. Na manhã seguinte, eu fui embora. Não me despedi. Precisava de distância para decidir. Meses se passaram. Eu não contei a ninguém. Guardei aquele segredo como quem carrega uma bomba no peito. Até que, um dia, recebi uma carta, sem remetente. Dentro, apenas um bilhete curto. Obrigado por ter me deixado viver, eu nunca vou esquecer. Junto, uma foto. Daniel, a esposa e os filhos. Sorrindo. Eu chorei. Não de tristeza, mas de aceitação. Hoje,
Quando penso em tudo isso, entendo que nem toda verdade precisa ser revelada para ser justa. Às vezes, justiça é permitir que alguém pague pelo que fez, vivendo com as consequências. Eu perdi um irmão 2 vezes, mas também aprendi que o amor, quando é real, sabe quando soltar. E essa história te tocou de alguma forma. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que algumas verdades devem permanecer escondidas para proteger quem amamos? Conta pra mim nos comentários. De que país, estado ou cidade você está assistindo? E se você já viveu ou conhece alguém que viveu algo parecido? Seu comentário é muito importante. Ele ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir histórias assim. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que acredita que a vida nem sempre é preta ou branca. Às vezes ela vive nos tons de cinza, porque nem todo mundo que desaparece deixa de amar.